Olá meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal do Raciocínio Lógico com o Professor PH. Encadeamento lógico, você pode ainda não ter ouvido falar deste tema, deste assunto, mas já pode ter visto algumas questões desse tipo. Banca como os FGV, FCC, Copévio FAO, Sesgran Rio já trabalharam com esse tema. Nesse vídeo, vamos trabalhar de duas formas. Primeiro, como identificar esse tipo de questão na hora da nossa prova. E segundo, logicamente, como resolver essas questões. Segue o passo a passo do PH que vai ficar tudo tchutchuquinha da melhor qualidade. Antes disso, já aproveita, já curte, já comenta aí o nosso vídeo, ativa as notificações do nosso canal para ficar sempre por dentro das novidades que vem por aqui. Vamos lá, primeira questão, são duas questões que a gente vai trabalhar hoje com a mesma ideia, com o mesmo assunto. Tá aí. Das premissas, Gilberto dorme somente se Cláudio estuda. Antônio corre somente se Carlos nada. Se Antônio não corre, Cláudio não estuda. Pode-se inferir que, primeira coisa do encadeamento lógico, as nossas premissas, as nossas afirmações, é um termo que também pode aparecer, são condicionais. Condicionais, vou até botar um asteriscozinho aqui, ou proposições que podem gerar uma condicional. Por exemplo, se ele tivesse uma disjunção, essa disjunção pode ser transformada numa condicional, tá certo? 2. Pode-se inferir que as alternativas que ele nos apresenta, as alternativas são condicionais. Antes da gente continuar, peço a vocês que dêem uma olhada na descrição desse vídeo, tem um textozinho, inclusive, muito bem colocado pelo meu mestre e amigo Guilherme Neves, de um artigo que ele fez, eu copiei uma partezinha, estou dando inclusive a referência aqui dele, tá certo? De camuflagens, né, que podem acontecer para condicional. Vale a pena você dar uma olhadinha. Por quê? Porque esses dois termos, aliás, esse termo que aparece duas vezes, o somente se, é uma condicional, escrita da seguinte forma, vou chamar de P1. P1 é uma condicional da seguinte forma: se Gilberto dorme, Cláudio estuda. Cláudio estuda. Então, deu de dorme aqui e ele estuda. P2, vou chamar essa daqui de P2, premissa 2. Se Antônio corre, então Carlos nada. E por último, já está na condicional mesmo a minha P3, essa daqui não tem que fazer qualquer pensamento, já está na condicional. Negação de Antônio corre, se então negação de Cláudio estuda. Pronto. Primeiro passo para a gente ver é transformar isso na nossa forma literal, na nossa forma simbólica. O que é que eu preciso ver quando eu tenho para trabalhar com encadeamento lógico? Encadeamento lógico é sempre assim. Quando você tem duas condicionais, onde a segunda parte de uma é igual à primeira da outra, você pode encadeá-las logicamente. A se então B, B se então C. Chamamos isso de o quê? De encadeamento lógico. Então nós vamos procurar nas nossas alternativas, aliás, nas nossas premissas, se eu tenho a segunda sendo igual à primeira. Você vai dizer assim, não tenho pH. E agora o que é que eu faço? Nós podemos aplicar, e na maioria das vezes é necessário que a gente aplique, o nosso velho e bom inverte e nega. Olha o que é que eu vou fazer aqui com a minha P3. Vou aplicar o inverte e nega, no inverte e nega eu continuo a minha condicional. A segunda parte eu trago para a primeira negando, fica ses. A primeira parte eu levo para a segunda negando, fica aco. E duas coisas aconteceram, veja. Eu tenho ses na segunda com ses na primeira, eu posso encadear. Aco na segunda com aco na primeira, posso encadear também. Então veja, o meu primeiro encadeamento vai ter como base, e não é tão comum disso acontecer, mas essa foi, é o ses, se então, aco. Onde é que eu tenho o aco e o que é que vem depois? Em P2. Depois dele vem CNA. E antes do ses tem o GDO. GDO. Encadeei, logicamente, as minhas três premissas com uma única modificação através do meu inverte e nega. Cuidado, isso aqui é importante. Você também precisa gerar deste encadeamento um segundo encadeamento,
que eu chamo de inverte-nega coletivo. É assim, coloca as mesmas quantidades de setinha, e aí você vai lá para o último, CNA. Traz para a primeira posição negando, negação de CNA. Pega a penúltima, vai para a segunda posição, negando, negação de ACO. Pega a segunda, leva para a penúltima, negação de SES. Pega a primeira, leva para a última, negando, negação de GDO. Pronto, você fez os dois encadeamentos. E agora você finaliza a questão assim. Você vai olhar cada uma das alternativas. Por exemplo, a primeira, a alternativa A, deixa eu até trazer aqui para cima. A alternativa A diz o seguinte: CNA, se então Antônio corre. Aonde eu tenho, em qual dos encadeamentos eu tenho o CNA? Tá aqui ele. Depois dele, tem ACO? Não, o ACO está antes PH, então não é a nossa alternativa. A alternativa A, ela é falsa. Não, PH, ainda não entendi. Vamos para B, então. Gilberto dorme, GDO, se então Carlos nada, CNA. Procure em qual dos dois encadeamentos eu tenho o GDO. Na primeira, tá aqui. Depois dele, eu tenho CNA? Tenho. Lá no final, PH, pode? Pode. Se depois da minha setinha, depois do GDO, acompanhando a setinha em qualquer posição que eu tiver, se tiver o meu CNA no caso, essa será a nossa resposta, que de fato é a nossa resposta gabarito da nossa questão, letra B. Vale a pena você conferir todas as outras, até para que você fixe esse conteúdo. Tudo bem? Então, vale a pena você checar. Logicamente, as alternativas C, D e E não vão aparecer na nossa resposta. Vamos mais uma. Vamos mais uma para a gente ficar. Olha a FGV aparecendo aí para a gente, galera da Receita Federal. Uma questão interessante para a gente dar uma olhadinha que pode aparecer na nossa prova. Prova de analista judiciário TRT de Santa Catarina de 2017. Antes da gente começar, não vou ler ainda, porque eu preciso falar antes para vocês da ideia do suficiente e do necessário. Dos que estão nas alternativas. Aparecer o suficiente, aparecer o necessário é condicional. Isso é um dos fatores, logicamente, para a gente trabalhar com o nosso encadeamento lógico. Como é que vai ficar isso? A, se então B. A é suficiente a B. B é necessário a. Tá até um para aqui que fica melhor. Para A e para B. Ok? Então sigam essa regrazinha caso apareça suficiente ou necessário. Vou logo transformar. Antes da gente resolver a questão, como é que eu transformo Z é necessário para X? Repito primeiro X, se então Z. Suficiente, deixa nas mesmas posições. Suficiente, Z, se então Y. Necessário, você inverte. Y, se então X. Nada tem a ver com inverte nega, tá? O necessário é por essa posição. Veja, eu tenho A, se então B. Quando é necessário, eu troco de posição. O B vem primeiro, o A vem depois. Ok? X, se então Z. E por último, X, se então Y. Já ajuda bastante aqui que a alternativa A e a alternativa D são iguais. Então é bem capaz delas não serem nossas respostas, isso não seria anulação, não é isso? Mas de toda forma, vamos ficar de olho e vamos resolver o nosso encadeamento. Vamos para vermelhinho aqui e vamos para cá. Como é que vai ficar? Z, se então não X. E a outra, não Z, se então Y. Bom, não tenho também a ideia de você ter a segunda igual para a primeira. Vou aplicar o inverte nega em uma das duas. Vou aplicar na primeira aqui. Vai ficar se então. Pega a segunda parte, leva para a primeira negando, fica só X, já que ela estava negada. E o Z leva para a segunda parte negando. Agora eu tenho. Pegar o que é que acontece se eu tivesse negado, se eu tivesse o inverte nega da segunda. Já explico, já respondo essa daí, tá bom? O negação de Z é a nossa ligação, o nosso encadeamento. Vamos colocar... deixa eu botar um pouquinho mais para cima, para cá, pronto.
O negação de Z vai ficar no meio, quem vem depois dele é o Y, quem vem antes é o X. Encadeamento 1. Precisamos fazer o encadeamento 2. São duas setinhas. Pega o último Y, traz para primeiro negando negação de Y. O do meio continua do meio, só que eu nego. O X é o primeiro, vai para o último, negação de X. Respondendo agora a pergunta que eu acabei de fazer. O que é que acontece se eu tivesse negado a segunda? Você teria encontrado primeiro essa daqui. E fazendo a aplicação, você encontraria a segunda, tá? Então, se você fizer, e pode fazer, faça o inverte nega nesta daqui, você vai encontrar primeiro essa daqui. E aplicando o inverte nega coletivo, você vai encontrar o outro encadeamento. Fechou legal? Pronto. Agora vamos bater o gabarito. Vou esquecer um pouco a A e a D, porque tem resultados iguais. Vou para as outras. Z, se então Y. Falso. Opa, não é nessa. É nessa. Onde é que eu tenho Z? Aqui. Não tenho depois, tá? Não tenho o Y depois. A alternativa B está fora, a alternativa C, Y. O Y está no final da E1. Então não pode ter ninguém depois. Falso. Eu tenho então a minha alternativa E, que está aqui. Vou inclusive mudar de cor para deixar grifado para vocês. X, setinha depois, Y, tá bonitinho com a alternativa E, gabarito da nossa questão, letra E, bem legalzinho pra gente. Só um detalhe pra gente, detalhezinho importante, tem que bater igualzinho, cara crachá. Veja, a alternativa A traz X, se então Z. Na E1 eu tenho X, se então negação de Z. Vale, não vale? Tem que ser cara crachá. X, negação de Z. Se tivesse uma negação, por exemplo, aqui no meu item D, seria também resposta da nossa questão. Beleza, meu povo? É isso aí. Finalizamos mais uma vez, mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, curte, compartilha, ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Até a próxima. Beijo no papai e na mamãe.